professores e professoras, sejam muito bem-vindos ao mais um horário coletivo. Hoje, um horário coletivo muito especial, nós estamos recebendo aqui a equipe do Plurais, que vai falar um pouco para a gente aqui sobre a curricularização da temática de diversidade e inclusão no ecossistema Ânima. Eles vão estar aqui conosco se apresentando já já. Eu sou professora Daniele de Oliveira, fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou de cabelos presos num rabo de cavalo, estou com uma blusa branca, com um colar dourado, e estou aqui hoje extremamente feliz e satisfeita por estar aqui com vocês mais uma vez. E para começar, vou trazer uns recadinhos do coração, como diz a nossa querida Laís, alguns recadinhos paroquiais aqui. Primeiro, para convidar vocês para estarem presentes no próximo Antesala, que vai acontecer no dia 19 de maio, que vem com um tema importantíssimo, que é o ENAD, o impacto da atuação dos professores no exame. Então, quero contar com a presença de todos vocês. Divulguem, chamem os colegas, os horistas. Quero ver todo mundo lá no dia 19, às 18 horas, para a gente bater um papo bem legal sobre o ENAD. E, claro, que eu não posso deixar de falar do tema do nosso próximo HC, que vai acontecer no dia 20 de maio, que vai trazer a equipe da Governança Nacional das UCs, que vai falar um pouquinho para vocês como é que tem sido esse processo, esse novo projeto que tem acontecido no semestre 2025.1, né, de acompanhamento, né, de orientação junto às unidades curriculares que aí se apresentam no formato híbrido, no formato 100% online. Então, a gente vai receber essa equipe bem legal na semana que vem. E, para finalizar, não por ser menos especial, mas por ser especial, eu vou chamar meu amigo, parceiro e meu parceiro editor. Vocês falam aqui agora com os dois editores do Informação Docente. Nós temos agora um informativo, onde a gente divulga muita coisa legal para vocês e a gente quer apresentar esse informativo, quer que vocês usem e abusem dele. Não é isso, Homero? Então, vamos apresentar para eles o nosso Informação Docente, que tem novidade, né, Homero? Essa semana a gente está bem exibido, né? Conta aí. Olá, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso horário coletivo. E sim, nós temos o Informação Docente, que é um boletim do HC. Ou seja, a cada HC, nós fazemos ali nesse informativo um resumo do que foi, do que aconteceu no HC, o que foi o HC. Colocamos ali o link da gravação, claro, porque se alguém quiser acessar a gravação do último HC, o link para os materiais que a gente utilizou, o Linktree do HC também, e mais as novidades aqui da Academia de Talentos. O Antesala, sempre que o Antesala acontece, também tem a gravação do Antesala, o link para materiais, essas coisas, e tudo mais que nós fazemos por aqui, quando lançamos um e-book, quando fazemos as coisas, ou seja, um pouquinho do nosso trabalho que a gente traz com essa informação docente. Vamos mostrar rapidinho, Homero? Vamos sim, Dani, pode ir mostrando Vai falando aí. Tá. A ideia, gente, é que o Informação Docente seja também um repositório para vocês. Aqui a Dani está mostrando o nosso site, e em cada uma essas aí são as últimas edições. Nós já temos 10 edições, gente. 10 edições. A novidade que a Dani está falando aqui é que saiu o nosso registro. Agora nós temos o ISSN do Informação Docente. É uma publicação oficial, registrada na Biblioteca Nacional e que serve aqui, como eu estava dizendo, também, além de informar sobre o que foi o HC, também como um repositório dos vídeos, das gravações, dos materiais, dos links que a gente utilizar. A Dani passou ali rapidinho, mas temos aqui os números do HC também, né? Em cada edição nós trazemos os dados do último HC, e isso é muito importante para nós, porque mostra o número de professores presentes, a avaliação que vocês fizeram aqui do HC.
esse semestre, por exemplo, a avaliação tem sido muito boa, tá? Muito boa. Nós temos aí 90 e tantos por cento de aprovação, né? De nota 5 e nota 4 no HC. Muito importante, gente, a avaliação que vocês fazem na lista de presença, nós acompanhamos isso. E claro, né? A avaliação sincera é sempre bem-vinda para a gente saber os rumos que nós estamos tomando. Os comentários de vocês são lidos e sempre levado em consideração. Enfim, estamos aqui com informação docente. A Dani vai colocar no chat aí o link, né, Dani, do informação docente. Acompanhem. Acompanhem aí essa publicação também, que diz muito sobre o horário coletivo e do que foi feito e do que faremos ainda adiante, tá? Bom, Dani, posso apresentar o Plurais agora aqui? Agora é contigo, viu? Então tá, Vamos muito lá. bem, gente. É, bom, fazendo minha audiodescrição, a audiodescrição, eu vi uma postagem do professor Welder esses dias, o Welder do NAP, né? Lá no LinkedIn, ele falando um pouquinho da importância que é a audiodescrição, para que alguém que não enxerga possa nos enxergar, nos imaginar aqui. Então, fazendo a minha audiodescrição, eu sou um homem branco de meia idade, de cabelos e barbas grisalhos. Estou falando aqui de Belo Horizonte, minha casa, estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim tem o fundo do horário coletivo, que tem uma imagem assim que lembra um cérebro com algumas sinapses, algo do tipo assim. A audiodescrição é sempre muito importante, tá, gente? É um espaço, um fazer político também, que permite que as pessoas sejam incluídas e que possam nos imaginar um pouquinho também aqui. Bom, feita a minha audiodescrição, de praxe, né, vamos fazer sempre. E eu gostaria de dizer que hoje é uma data bastante importante para a gente receber aqui o Plurais. Historicamente, hoje é o dia de uma efeméride, o dia 13 de maio, que nos faz lembrar o dia 13 de maio de 1888, quando foi assinada a abolição da escravatura. Mas não é um dia a se comemorar, né? Mas é um dia a se lembrar, não necessariamente a se comemorar, por questões importantes que nós vamos tratar aqui hoje também. Tanto que no título desse nosso horário coletivo é Por que não falar do dia 14 de maio, né? Falar do dia seguinte, amanhã, né? O amanhã é importante para a gente falar aqui dessa data. Mas, historicamente, claro, é sempre importante a gente lembrar isso aqui e lembrar que Princesa Isabel não é uma heroína nossa, tá? Não é uma heroína da nação, ainda que ela tenha assinado a Lei Áurea. Mas, muito bem. Considerando isso tudo, a data de hoje, para a gente pensar um pouquinho sobre a curricularização, né? E do selo Plurais e da atuação do Plurais nas UC, sempre bastante importante isso. E eu já passo a palavra aqui ao pessoal. Primeiro, desculpa, gente, fazer os agradecimentos, tá? Agradeço aqui a quem faz o horário coletivo, está aqui presente. Agradeço o professor Rodrigo Aroli, que está sempre conosco aqui nos bastidores. Dani, né, minha companheira aqui também, professora Laís, que hoje não está conosco, ela está de férias, uns dias de férias, e por isso que nós assumimos isso aqui. E agradecer também ao pessoal do Plurais, que tão abertamente se colocou, se dispôs a estar aqui conosco hoje, falando desse tema que é tão importante. Eu já chamo aqui, né, o Plurais para falar conosco, a professora Ana Leia para falar conosco. Está aí, professora? Se não tiver aqui, só levantar a mãozinha que a gente te busca. Ah, tá aqui, ó, mãozinha levantada. Libera aí, Rodrigo. Bem-vindo, professora. A palavra está com você. Não conseguiu abrir o microfone? Agora foi, agora foi. Ah, joia. Boa tarde, gente. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas a esse horário televisivo. É um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo temáticas culturais. Esse HC, vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelo black, uso óculos, estou com uma blusa de estampas laranja e atrás de mim nós temos o horário coletivo.
E hoje, né, nós trouxéssemos essa temática, né, do dia 13 de maio, e aí a proposta foi, por que não falar do dia 14 de maio? Dia 13 de maio não é uma data que a gente comemore essa visita que se desenrolou após esse dia, né, que não aconteceu por uma benevolência da princesa Isabel. A gente sabe que existem muitas nuances desse processo. E a questão da lei, a, a lei que não fosse mais pudesse parar aquela pseudo-libertação. Eu vou iniciar falando um pouquinho do Plurais, né? Não sei se você conhece. Professora Karine, você consegue compartilhar a tela, por favor? Bom, enquanto isso, nós, enquanto a Karine está projetando aí, nós, enquanto Ânima Plurais, estamos dentro do pilar da sociedade de inclusão do sistema Ânima, que é algo que é bastante importante dentro do sistema. Nós tivemos uma reformulação. Karine, a gente está vendo, não está vendo sua tela cheia ainda não. Ainda não. Bom, enquanto isso eu vou falando para a gente não, né, não tomar muito tempo enquanto ela abre, né, nós vamos ser 4 facilitadores nesse HC, né, da equipe Plurais, né, eu, sou a Ana Leia, acho que muitas pessoas já me conhecem, eu sou aqui do Rio de Janeiro, do BMR, né, eu sou bióloga de formação, tenho especialização na área de educação, na área de cultura afro-brasileira, meu mestrado e meu doutorado é na área de microbiologia. Atualmente estou como professora Plurais do BMR e nessa parte de gerenciamento acadêmico do Anima Plurais. Sou colaboradora aí da Comissão de Igualdade Racial do AB da Barra da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. Sou cientista e sou mãe de 3. Junto comigo teremos a professora Karine Zepon, que vai se apresentar também, a professora Cris Mila, Silva, que também vai se apresentar para vocês, o professor Luiz Brauna, e a professora Camila Mirella, que serão os facilitadores desse HC. O Anima Plurais, ele, nessa reformulação do ecossistema, agora está dentro da vice-presidência de Pessoas, Cultura e ESG, e nós estamos agora sobre o guarda-chuva da nossa gerente de desenvolvimento organizacional, a Bruna Worley, a Camila Cândido, nossa gerente de cultura, desenvolvimento e diversidade. Nós temos a Gabriela Fernandes, que é nossa analista de diversidade, que está agora de licença maternidade, né? Temos uma estagiária Plurais, a Ana Lu, que chegou. Então, quem está cobrindo é a Tamires. E eu estou na gestão acadêmica do Anima Plurais. Nós temos professores, né, em várias marcas. Em Morumbi, por enquanto, estamos sem nenhum representante do Plurais, mas nós temos a professora Kátia Borges, na Unifax, nós temos a professora Ana Camila Campelo, na UNP, a professora Luísa Veríssimo, na Unicuritiba, a Karine Zepon, na Unisul, o Cláudio Soares, na FADERGS, a Patrícia Salvatore, na São Judas, a Karina Fernandes, na Uniriter, eu, no IBMR, o professor Luiz Brauna, na UniFG Pernambuco, a professora Gabriela Vilas Boas, na UniFG Bahia, a professora Cris Mila Silva, na AGES, a professora Camila Oliveira, na FPB. Na UNA estamos sem ninguém por enquanto, temos a professora Brisa Ferreira, na UniBH, e a professora Priscila Sembranel, na Unisociesc, que essa é a nossa equipe. Esses professores, né, de cada uma dessas marcas estão disponíveis, caso
vocês precisem de alguma orientação, queiram, né, trabalhar alguma questão de diversidade, tirar dúvidas sobre o selo, promover eventos. Então, nós estamos abertos aí para essa troca, né, que é muito importante, né? Nós precisamos do apoio de todos os professores, TI e TP, para que a gente consiga levar essas temáticas do plurais para todos os outros professores e para os nossos estudantes também. Eu vou iniciar com uma provocação, né, um momento de música. Deixa eu ver se eu consigo colocar por aqui mesmo. Eu compartilhar, incluir som, não é isso, gente? De maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala da alma, subir a panela. O som não tá legal, não, professor. Eu nunca desci. Se quiser, pode colocar o link que a gente transmite. No outro tenho que comer. Tem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bala pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resistiu, meu corpo é de lutar. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê, aie. Se ligue no Ilê, aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que amanhã vai ser bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. O som não ficou muito legal, não, viu, gente? Para dar música. Melhorou, não? Não, não estava legal o som, não. Eu acho que a gente pode rodar de novo. Coloca o link para a gente aqui, a gente mesmo compartilha. A Dani compartilha. Espera aí que eu vou te ali. mandar. Tá. Pode ser no chat aqui. Aí, ó, já tá aí, Dani. A Crismila colocou aí. Pronto, eu vou projetar aqui agora. Só um minutinho, Eles vão porque eu rodar acho de que é novo. importante que a gente ouça. Vou projetar aqui para vocês. Deixa eu só abrir ele aqui.
maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bala pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê, aie. Se ligue no Ilê, aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer. Bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê, aie. Se ligue no Ilê, aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer. Bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino, diz aí. Bom, essa música é para a gente começar a fazer a nossa reflexão, né, a respeito desse dia 14 de maio, né? Foi uma música que, não por acaso, foi suscitada por vários de nós da equipe Plurais e também pelo Homero durante a nossa preparação para o HC.
Eu acho que as músicas sempre trazem muitas reflexões, né? Essa também. Vou passar a palavra agora para o professor Luiz Brauna, que vai conduzir mais uma parte do nosso HC. Agora, olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Brauna, é, sou da UniFG Pernambuco, que fica. Temos campus em Jaboatão dos Guararapes e no Recife. Sou formado em serviço social, mestre em psicologia e doutor em serviço social, só para trazer aí algumas referências, né, de onde eu venho e por que de eu ser a pessoa que vai compartilhar um pouco desse debate de hoje com vocês. E seguindo, né, a perspectiva inclusiva, eu sou um homem negro, calvo, quase careca, uso óculos, tenho uma barba significativa no rosto que resiste à minha calvície. Estou utilizando uma camisa verde com a preta por dentro e tenho esse sotaque justamente por ser pernambucano. E aí talvez leve essas pessoas, né, que não conseguem visualizar minha imagem, localizar-me territorialmente. Bom, hoje o debate é bem interessante e importante, ao mesmo tempo exaustivo para a população negra, porque a gente ainda precisa contar um pouco sobre a nossa história para que os tempos presentes não repitam questões passadas, né? Então, hoje, o dia 13 de maio, tem sido ainda celebrado por algumas instituições, por algumas pessoas. Quem entra nas redes sociais vai perceber a dualidade de publicações, tanto celebrando essa data, quanto falando sobre a importância histórica desse momento, e das dificuldades e desafios, lutas e resistências que essa data celebra na nossa história. E aí eu queria começar dizendo que o dia 13 de maio de 1888 foi e segue sendo a maior fake news da história do nosso país, especialmente porque celebra uma perspectiva que prega uma liberdade que, na verdade, é a representação de um aprisionamento que, ao longo dos anos, tem demarcado a trajetória da população negra no nosso Brasil. E aí, para poder compartilhar um pouco com vocês sobre esse tema, eu vou compartilhar a apresentação que eu trouxe. Porém, eu estou bloqueado de compartilhar, de compartilhar. Só aguardar as configurações aqui que eu já compartilho com vocês. Rodrigo, consegue ajustar aí? Não? Não? Eu posso Quer mandar mandar para a para... gente, professor? E o Não sei projeto? por onde. Ô, Brauna, se tu quiser mandar no grupo, eu coloco daqui. Vou mandar. Tá indo. Pronto. Enquanto a Karine vai nos auxiliando aí nesse processo, talvez a chamada para esse horário coletivo de hoje tenha causado um certo estranhamento nas pessoas, né? Primeiro, pela confusão de hoje ser dia 13 e um horário coletivo que fala sobre o dia 14, né? Depois, pela confusão de por que ter de falar de um dia 14 se existe uma data histórica que é o dia 13. E aí a gente vem justamente problematizar essa perspectiva de que o dia 13 é um marco histórico, sim,
no nosso país, pelas configurações que foram tomadas diante de decisões que não foram numa perspectiva de bondade, e sim de interesses políticos e econômicos que nortearam as discussões naquele período histórico, mas também por muitas pressões, por muitas lutas do povo negro, dos movimentos abolicionistas e de intervenções internacionais para que o nosso modo de produzir mercadorias fosse modificado. Então, o processo que nos foi contado de forma muito romântica esconde, né, invisibiliza processos históricos bem contundentes do nosso país. Karine, não é esse slide que está projetando. E aí, nós falamos sobre isso, Professor Luiz, você já consegue compartilhar, tá? Já está como apresentador. já arrasou. Então, vamos lá. Acho que facilitará, inclusive, minha organização do tempo, porque eu me empolgo às vezes nesses processos de capacitação, mas prometi a Ana Leia e a toda a equipe que seria objetivo. Você já consegue visualizar, né? Já sim, professor. Pronto, perfeito. Então, como vocês visualizam aí, o dia 13 de maio de 1888 é conhecido popularmente no Brasil por ser o período em que a libertação do povo negro escravizado ocorreu. No entanto, essa data, ela invisibiliza, esconde uma série de processos que até hoje demarcam a trajetória social, política e econômica da população negra. Então, o debate do horário coletivo de hoje é justamente para que a gente possa fazer essa reflexão. Por que é importante falar sobre o dia 14 de maio? Né? A música que o Lazo traz mostra a realidade social, econômica, que a população negra foi submetida logo após a promulgação dessa legislação. E aí eu vou trazer alguns elementos para a gente entender o porquê não celebrar essa data e sim problematizá-la, refletir, né, pensar outras perspectivas, como também vou me propor a resgatar alguns aspectos históricos que marcam, né, a condição da população negra, a questão étnico-racial no nosso país. E aí, eu quero partir da afirmação de que o dia 13 de maio é um marco do abandono, do descaso, da desproteção social à população negra. E não tem nenhuma relação, não tem nenhum direcionamento, não tem nenhuma perspectiva de desenvolvimento de uma liberdade que fuja da perspectiva legal, de uma liberdade real, de uma liberdade que as pessoas possam gozar e desfrutar de uma cidadania, de uma garantia de direitos, de um direcionamento, né, para a existência dessas pessoas. Então, por isso que a gente afirma e reafirma que não há o que celebrar nessa data de hoje, e sim reiterar a importância da luta e da resistência do povo negro, que sim possibilitou que essa data do dia 13 de maio trouxesse um grande significado na perspectiva de retirar a população negra de um processo de produção econômica violento, discriminatório e vários apaziguador das existências, né, da subjetividade, da objetividade das pessoas negras. Então, a gente não pode negar a importância política, porque isso também foi resultado da luta do movimento negro, dos movimentos abolicionistas, mas a gente também não pode ocultar, né, os aspectos históricos que estão demarcados nessa data. E aí, para nós que discutimos, que problematizamos, que refletimos sobre a questão racial no Brasil, o dia 13 de maio é visto como símbolo da liberdade sem cidadania. Então, a liberdade que é sem acesso à terra,
sem acesso à educação, sem acesso a um trabalho digno e sem acesso aos outros direitos civis, sociais e políticos plenos. Porém, até os dias atuais, a versão da história que nos foi contada é de que foi um processo que acabou com a escravidão, né, o processo de escravização de pessoas no nosso país, o que é uma falácia, porque até hoje nós encontramos denúncias, situações de pessoas que vivenciam um processo análogo à escravidão, né, à escravização. Então, é algo que essa legislação, por si só, até no âmbito formal, deixou suas lacunas históricas, mas é importante demarcar que, para a população negra, esse momento é de uma mudança, mas uma mudança que representa hoje uma série de retrocessos, muito pela ausência efetiva do poder estatal, né, de uma perspectiva de proteção social. Então, o 13 de maio é aquele jargão que, no bom pernambucano, eu diria que é um se vira para lá, né? Tipo, você está livre para fazer o que você quiser, mas fazer o quê? Viver o quê? Experienciar o quê? Né? O que tinha proposto, o que foi desenhado, o que foi planejado para essas pessoas? Nada. E aí, por isso que a gente reitera a data do 14 de maio. 14 de maio de 1888, dia após a abolição, é um símbolo desse abandono estatal, da ausência de políticas de integração e da continuidade do do projeto racista no nosso país, agora sobre novas formas. Né? Então, não aconteceu uma ruptura com a perspectiva racista. Ela até hoje, ao longo da nossa formação sociohistórica, vem sendo reiterada, fortalecida, combatida em determinados aspectos, mas ela não deixou de existir no nosso país. Então, o Brasil, pós-abolição, é um país ainda inacabado para a população negra, e o que se aboliu foi a escravidão formal, mas não se instituiu uma igualdade real, né? Uma possibilidade dessas pessoas poderem experienciar uma vida livre na perspectiva de uma cidadania plena, né? Então, foi uma liberdade do açoite e uma prisão a miserabilidade, a vulnerabilidade que desde então foi designada para esta população, né? A música que a gente trouxe nesse primeiro momento fala sobre isso, né? Para onde eu vou? As pessoas não me enxergam, eu vou para as favelas com perspectiva de descer, mas não consegue descer, não tem acesso a trabalho, não tem acesso à educação. Então, foi esse limbo histórico que as pessoas negras foram direcionadas por uma série de questões. E aí, o que o 14 de maio representa concretamente é essa expulsão da população negra do espaço urbano, né? Pessoas que deixaram de ser escravizadas foram retiradas dos centros das cidades para as periferias, sem uma moradia digna. Então, é nesse processo que se inicia as periferias, as comunidades mais afastadas do centro, e essa configuração geográfica, territorial, ela é bastante visível em qualquer capital do nosso país, né? Existe ao redor dos centros urbanos uma periferia que se alarga, que cresce mais e mais, e é resultado desse processo histórico, de uma série de questões que precisaram, uma série de decisões, na verdade, de alternativas que precisaram ser tomadas para sobreviver, né? E aí é o início dessa formação das favelas, das comunidades, dos cortiços, de espaços historicamente racializados, os mucambos, por exemplo, né? São estratégias de manutenção territorial. Alguns quilombos preservaram a sua identidade até os tempos atuais.
né? Então, essa questão do território foi o primeiro impacto que a população negra teve de encontrar alternativas. A questão do desemprego e da marginalização, né? Elas foram libertas sem uma indenização, sem nenhuma proteção, sem terras, sem inclusão, né? Então, as pessoas libertas não tinham como sobreviver com dignidade porque foram entregues à própria sorte por um mercado de trabalho, né, um modo de produção que agora não queria mais que pessoas negras fossem inseridas, porque a força de trabalho agora passa a ser migrante de trabalhadores advindos da Europa que vão ganhar possibilidades maiores do que as pessoas escravizadas. Então, não existia emprego também. Surgem, nesse período, mecanismos de criminalização da população, como a lei da vadiagem, que a gente vai falar, ouvir falar daqui a pouco, passam pelo nosso país ideias eugenistas e higienistas, perspectivas de embranquecimento da população, né? Então, uma série de legislações que já já eu trago para vocês, que vão cada vez mais subsumindo territorialmente, culturalmente, objetivamente, subjetivamente a população. Né? Como eu falei, a questão do embranquecimento, especialmente pela essa imigração europeia, com essa perspectiva de melhorar a raça, essas ideologias, né, de embranquecimento, de branqueamento da população, a ciência, a produção de conhecimento tem um papel significativo no reforço desse racismo científico, na construção de estereótipos, né, de perspectivas discriminatórias sobre a população negra, que inclusive se tornaram legislações. É bizarro, pelo menos para mim, pensar que um país criou legislação para embranquecimento da população. Então, essa é a dimensão, né, da nossa formação social. É com esse resquício que a gente precisa dormir todos os dias. E eu já falei também sobre a ausência de políticas públicas, né? Ou seja, a abolição não foi acompanhada de qualquer política de reparação social e econômica. A liberdade foi entregue como um favor da princesa, apagando os séculos de luta e resistência dos povos negros, como o Zumbi dos Palmares, Dandara, os quilombos, as irmandades, os levantes urbanos, a elite brasileira abolicionista, que contribuiu também para esse processo, né? E outros elementos históricos que também incidem aí para que essa abolição da escravatura ou da escravização de pessoas fosse formalmente acabada. Então, 13 de maio é a lei, o 14 de maio é a realidade. E é neste intervalo, entre o papel e a vida, que a luta do povo negro continua até os dias atuais. E aí, pensando só alguns aspectos históricos, né, prometo não me prolongar tanto, mas é importante demarcar um pouco da nossa formação sociohistórica brasileira a partir de uma série de autores, Carlos Prado Júnior, Florestan Fernandes e vários outros autores clássicos que contribuem para essa reflexão. Eu trago alguns marcos históricos importantes para que a gente entenda o quanto a questão racial, por mais que para alguns de vocês possa ser, ai, mimimi, falar sobre isso de novo, a gente tem que falar sobre isso de novo. E se vocês estão cansadas de ouvir, nós estamos cansadas de ter que falar o tempo inteiro sobre um processo histórico que a nossa sociedade faz questão absoluta de apagar, de não reconhecer, de não estudar sobre, de não promover no espaço acadêmico, por exemplo, estudos, pesquisas, atividades extensionistas que debatam sobre isso. Então, a gente vai ter que lidar com esse peso, né, de debater a questão étnico-racial no nosso país. E aí, a gente bem sabe que essa historinha começou com o período do Brasil colônia, essa invasão, né, dos povos europeus no nosso território, que foi
nos contado como um processo de descoberta da Terra, inclusive artistas brasileiros e de outras designações demonstraram em suas obras o quanto isso foi um processo enriquecedor, entre aspas, para o nosso território. E aí eu trago essa obra de Cândido Portinari, A Descoberta da Terra, que representa um pouco desse processo é, de vinda, de descobertas, né, de ocasionalidades em invadir um território e extrair toda a sua riqueza. E aí, durante esse processo, né, a gente precisa referenciar também que a questão racial no Brasil, ela não pode ser designada apenas à discussão sobre as pessoas negras, né, sobre a população preta e parda. A gente precisa entender que a questão racial no Brasil também corresponde à situação dos povos indígenas, né? Então, inicialmente, esse processo de descoberta, ou de invasão, como eu prefiro chamar, promoveu uma série de iniciativas, de ações, de perspectivas, de transformação da cultura do povo indígena, direcionando para uma perspectiva europeia. E isso se deu, inclusive, a partir da perspectiva de uma doutrinação social da Igreja Católica, né? Então, essas imagens, cadê? Aqui. Essas imagens vão representar um pouco do quanto as ações que foram desenvolvidas nesse primeiro momento foi de subsumir, de subtrair as particularidades, as especificidades, os conhecimentos, a existência do povo indígena, promovendo uma perspectiva de cristianização, né? Vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, acredito eu, sobre o processo de catequização que foi disseminado no nosso país, né, do quanto os povos eles estavam adeptos e requerindo essa salvação cristã que foi oferecida. Então, essas duas imagens, o batismo de um homem negro e essa fotografia que está em registro na Biblioteca Nacional de índios catequizados com um missionário e dois soldados, mostram a incidência da legislação pombalina que chegou no nosso território de forma muito fortalecida, que encontrou resistências dos povos indígenas, mas que conseguiu, em determinados caminhos, aspectos, transformar o imaginário social, os conhecimentos, né, doutrinar, na verdade, não é nem transformar, é uma doutrinação católica que se orquestra no nosso país. Essa primeira imagem chama muito atenção, e eu vou ter que fazer, obviamente, a minha leitura sobre essas imagens, mas fiquem à vontade para fazer as suas leituras também e colocar aí nos comentários. A forma como essa obra está retratada, né? O homem branco, ele tem uma amplitude corporal bem significativa, com uma Bíblia na mão, com uma água jorrando sobre a cabeça de uma pessoa negra minorizada, né? Pode perceber que a distinção corporal também se expressa nessa imagem. E ao redor, nos ombros, na região dos ombros, tem pessoas indígenas naquela ânsia, pelo menos para mim, passa uma ânsia de que eu quero também, né, passar por esse processo. Então, os anjos lá em cima são pessoas brancas, né? Pode perceber que existe uma distinção aí dentro dessas imagens. Então, essa imagem é uma representação do processo de catequização do povo negro e do povo indígena, prioritariamente o povo indígena e logo em seguida do povo negro, especialmente porque precisava se justificar o processo de escravização dessas pessoas. Com relação aos povos indígenas, a lógica que se espalhava internacionalmente era de que eram pessoas antropofágicas. Essa primeira imagem, né, da obra do Theodore de Bry,
chamada Cenas da Antropofagia no Brasil, mostra que os indígenas, os povos indígenas, eles não que os homens brancos não conseguiam dominar os povos indígenas porque eles vivenciavam essas práticas antropofágicas. Eles eram devoradores de homens, eles eram guerreiros selvagens. Então, isso mostra que a resistência do povo indígena foi retratada sobre essa perspectiva da antropofagia, fazendo com que os homens brancos utilizassem dessa resistência, dessa luta, né, das guerrilhas que aconteceram, para não mais escravizar os povos indígenas, porque não tem como lidar com esses povos que comem outras pessoas, para justificar o tráfico de pessoas negras do continente africano. E essa imagem do lado, né, do comerciante, a imagem chamada comerciante de taboca, de tabaco, na verdade, desculpa, de Jean-Baptiste Debré, mostra que com pessoas negras é diferente. Ou seja, com povos indígenas a gente perde pessoas, eles comem, né? Os homens são devoradores de homens. Com os negros, não. A gente consegue acorrentá-los, a gente consegue ter uma boa convivência. Vocês percebem nessa imagem um comerciante, um soldado, uma mulher com uma bacia na cabeça e uma criança atrás. Então, tem um domínio sobre esse povo, é possível, né, escravizá-los, porque controlamos essa população. Vejam, são aproximadamente 6 homens negros acorrentados para um soldado. Então, assim, paz absoluta, né? Vamos, então, investir no processo de escravização dessas pessoas. E aí, o nosso país tem uma perspectiva muito enviesada sobre o continente africano. A gente parte de uma perspectiva de que a África é um país só. Vieram da África. Como se essas pessoas não tivessem história, não tivessem conhecimento, não tivessem linguagem, religião, tecnologias sociais. E estudos recentes, né, não tão recentes assim, têm apresentado a diversidade de conhecimentos, de culturas, né, de visões de mundo, de músicas, de tecnologias que a população africana desenvolveu ao longo da história e que, no Brasil, as pessoas que foram traficadas tiveram seus conhecimentos, sua cultura, sua existência aniquilada. Mais de 4 milhões e 800 mil pessoas africanas foram trazidas ao Brasil pelo tráfico escravista, mas eles não vieram do continente africano como um bloco. Vieram de povos, reinos, culturas e línguas diferentes, que deixaram marcas profundas na nossa história. E essa diversidade africana foi apagada no nosso país, né? Já disse, a África não é um país. Porém, durante o processo de escravização, várias pessoas foram trazidas de diferentes regiões e de diferentes culturas. Os principais grupos eram os bantus, os iorubais, nagôs e os jejés, entre outros, cada um com sua língua, com sua religião, com sua arquitetura, com suas técnicas, com sua música, com seus conhecimentos. Então, nós temos, no âmbito legal, uma legislação que fala sobre a importância no processo de educação de debater e refletir sobre a história da África no Brasil, né? Para a gente resgatar essa memória, essa vivência, essa experiência coletiva que nos foi apagada. Eu não tenho conhecimento sobre isso, eu estou me apropriando disso agora, porque fui ensinado numa perspectiva de que não devo me aproximar dessas discussões. Muito pelo contrário, eu deveria me aproximar ainda mais de uma cultura europeia, norte-americana, né? Que isso sim é um traço valorizado no nosso país. E até hoje a população negra vivencia isso, né? De formas contundentes sobre múltiplos aspectos.
E aí o nosso país experienciou quase 400 anos de escravização de pessoas negras. Então, uma série de gerações em gerações que foram escravizadas ao longo do tempo, inseridas no modo de produção econômico do nosso país, né, um modelo agroexportador, subsumidos da sua existência, com base na violência, com base na ausência de alimentação consistente para a sua sobrevivência. Então, foi um processo longo, duradouro, significativo no nosso país. No entanto, é, pós-abolição, alguns autores, né, como Florestan Fernandes, por exemplo, alguns autores, como Gilberto Freire, na verdade, né, do Casagrande Senzala, trazem essa perspectiva de uma democracia racial, como se, após o processo de abolição, a questão racial no nosso país fosse finalizada, né? Experienciamos uma democracia racial. E aí a gente vai perceber que não é bem assim, especialmente porque, antes e pós-abolição, uma série de legislações vão contrárias à existência da população negra. Vou citar algumas delas. A primeira lei de educação no Brasil, a Lei número 1 de 1837, fala da proibição de pessoas negras, né? Ou seja, os escravos e os pretos africanos, ainda que eles fossem livres ou libertos, não poderiam ir às escolas. Também não poderiam ter acesso à terra, né? Os filhos, com a lei do ventre livre, os filhos de mulheres negras, quase no final, né, quase próximo ao processo de abolição, eles eram entregues e trocados, inclusive, como moedas, no sentido de que era o senhor que tinha o domínio sobre aquele filho, não era uma decisão necessariamente sobre as mulheres. Além disso, as pessoas com mais de 60 anos também foram, né, libertas. Chega o processo de abolição da escravatura, e a princesa Isabel apresenta para a gente, né, como a grande figura que promove essa libertação dos povos escravizados, mas logo em seguida uma série de questões se desenvolve. Então, a ideia de embranquecimento, como eu falei, essa obra do Modesto Brocos, A Redenção de Cã, apresenta o quanto essa perspectiva de embranquecer a população foi disseminada ao longo do tempo. Nessa imagem, a gente percebe uma senhora idosa negra agradecendo aos céus porque sua filha teve um filho branco. É como se ela tivesse redimido. Eu não vou ter tempo hábil para contar a história sobre a redenção de Cã, porque tem um traço característico da Bíblia, né? Uma história prolongada. Eu não consigo fazer isso agora, mas promove essa ideia de que, com o processo de miscigenação entre as raças, a gente conseguiria promover o embranquecimento da população brasileira, né? Então, é um aspecto que é muito demarcado também na nossa trajetória. Falei sobre as práticas higienistas, né? Ou seja, promover o progresso psíquico, mental e moral da população brasileira. Então, exterminar as pessoas negras, né? Esterilizar essas pessoas para que elas não se reproduzissem, foi um dos caminhos adotados pela população, né? Pelas ideologias brasileiras. Nós tivemos também a lei da vadiagem, que é o contraponto, né, dessa abolição. Em 1888, as pessoas escravizadas foram libertas. Em 1890, elas foram criminalizadas. Ou seja, os vadios e pessoas que jogavam capoeiras tiveram intensificação da repressão policial para que não vivessem as ruas, né? Não estivessem ali circulando no território. Então, tem vários outros aspectos
né? É interessante falar, por exemplo, da Lei do Boi, que foi a primeira legislação de cotas no Brasil, de 1968, que beneficiava o acesso ao ensino superior dos filhos de fazendeiros. Então, a gente vivencia hoje uma disputa, né? Uma criminalização, uma ideia de que as cotas é um privilégio da população negra, sendo que no Brasil as cotas iniciaram favorecendo a elite brasileira. Então, contraditoriamente, essa é a nossa realidade. Enfim, na atualidade, nós temos uma série de questões que nos ajudam a pensar e problematizar essa situação: a Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial, o próprio processo de criminalização do racismo e alguns direcionamentos atuais, né? O Ministério da Igualdade Racial, que hoje consegue desenvolver uma série de ações para discutir sobre a questão da população negra no nosso país e as dimensões étnico-raciais. A ODS 18, que vem falar sobre o compromisso e a responsabilidade das instituições em promover uma igualdade étnico-racial. E nessa perspectiva, a gente vai falar sobre o selo Plurais, que é um programa, uma política de curricularização da diversidade, equidade e inclusão, promovida e desenvolvida pelos professores plurais, na perspectiva de fazer com que essas temáticas deixem de ser apenas transversais ou desenvolvidas pelo interesse particular de determinados professores e passe a ser uma discussão eminente, concreta, inserida no currículo institucional. Então, a Camila vai apresentar para vocês um pouquinho do selo e falar com mais propriedade sobre isso. Sei que deixei algumas lacunas históricas até pelo avançar do tempo, mas espero que tenha pelo menos aguçado vocês a pesquisarem aí mais informações sobre a nossa história, né? Então, vou passar para Camila. Brauna, só muito obrigada, né? Você sempre traz uma fala maravilhosa. Falou quem estava me aperreando para eu acabar de. Tava aqui no WhatsApp. Anda, Vai, Brauna, Brauna, vai, anda, Brauna. E eu, Brauna, tá bom, anda, tá bom, Brauna. foi. Vai, Brauna, vai, Brauna. Não, vai ser sempre um prazer maravilhoso te escutar, né, meu amigo. E a gente precisa, às vezes, dar uma espetada nele, se deixar ele fica falando. Vou chamar agora a professora Cris Mila, que vai trazer para a gente um pouco, né, do embasamento legal, né, relacionado à educação, para que a gente possa chegar no que nós chegamos, que foi a implementação do selo Plurais. Bom, boa tarde a todos e a todos. Como a professora Ana Lê me apresentou, eu me chamo Cris Mila, sou professora licenciada em Educação Física, né, atualmente professora da marca, né, TI Plurais pela marca AGES. Vamos dar seguimento, né, após essa aula que o professor Brauna trouxe aqui para a gente, né, acho que era a aula que todo mundo queria no ensino fundamental e ensino médio, né, não somente a parte, né, da data do 20 de novembro ou Dia do Índio, que é muito falado, né, mas acho que era a aula de história, geografia que a gente gostaria de ter, né, na nossa educação básica e também, né, no nosso ensino superior, que é um dos pontos que a gente vai trazer aqui agora, nesse momento. Vou fazer minha autodescrição rapidinho, né? Eu sou uma mulher de pele clara, com cabelo curto e cacheado, né? Usando aqui um óculos de armação laranja e blusa laranja, certo? E aí a gente vai dar seguimento aqui. Karine, tu pode compartilhar para mim, por favor? Eu não estou conseguindo.
Está desabilitado para mim. Já está habilitado, Crismilo. Acho que já conseguiu aqui compartilhar. Então, vamos lá. Pode colocar aqui no primeiro e em tela grande, Karen, por favor. Trazendo, né, a reflexão aí da nossa curricularização, trouxe algumas questões iniciais, né, de cunho, assim, de posicionamento ético e político e pedagógico que a gente precisa, né, refletir enquanto docente. E uma das primeiras perguntas que eu trago para reflexão é como nossos planos de ensino e ementas expressam ou silenciam a presença negra e indígena na nossa sala de aula. Quais autores lemos e indicamos, né, a presença de pensadores e pensadoras indígenas e negras em nossas referências bibliográficas? As nossas metodologias permitem o diálogo com saberes orais, ancestrais e comunitários? Como a gente vem dialogando, né, frente a esse currículo, né, que, como o professor Brauna trouxe, né, traz as questões da Europa, eurocentrado, né, que foi feito aquele currículo para pessoas brancas, né, silenciando aqueles conhecimentos, né, das pessoas negras e indígenas, né, as suas culturas. Como a gente tem pontuado e dialogado isso, né, nas nossas práticas docentes? Estamos avaliando nossos estudantes apenas com base em parâmetros ocidentais e meritocráticos? E que experiências formativas oferecemos para que nossos alunos, né, e alunas se tornem educadores antirracistas? E de que maneira temos refletido sobre o racismo estrutural e o epistemicídio dentro das práticas universitárias? Esses são os pontos, né, algumas reflexões que a gente precisa dialogar para que a gente entenda, né, o impacto aí dessas implementações da Lei 10.639/2003, né, que torna obrigatório o ensino de história e a cultura afro-brasileira e africana, e a Lei 11.645/2008, que amplia a obrigatoriedade para incluir conteúdos de história e cultura indígena, né, que ambas modificam o artigo 26 da LDB, exigindo a inserção transversal dos conteúdos no currículo escolar. E o que é que a lei quer dizer, né? O que é que ela traz de reflexão para a gente? Não é somente trazer no dia 20 de novembro, né, um evento, uma fala, mas dialogar e trazer no nosso currículo, nas nossas discussões cotidianas em sala de aula, né, as leis, essa implementação, que é um dos pontos que a gente mais vem discutindo, né, na questão do mimimi, mesmo tendo muito mimimi, muito vem sido falado e discutido, né, a gente ainda consegue visualizar, né, essa falha da implementação, né? O que é que está faltando, né? A gente discutir e trazer essas reflexões. Temos a resolução, né? E a partir dessas leis surgem as diretrizes para a implementação do ensino superior, com as resoluções que orientam as instituições a revisar currículos e conteúdos para incluir a educação das relações étnico-raciais. O parecer, né, 003/2004, que reforça a obrigatoriedade da formação docente para atuação com diversidade racial e cultural. E aí eu chamo a atenção, né, e já faço o convite, que a gente está com a Semana Plurais, que a gente tem discutido e tem fomentado essas discussões, né? Eu sempre estou compartilhando, desde depois da minha volta, né, como professora TI Plurais da Marcages, as discussões que tem fomentado, né, as leis e diretrizes, a importância dessa discussão. Então, acho que é importante pontuar e fazer o convite. E a resolução de 2/2015, que estimula práticas formativas com base nos direitos humanos, da diversidade e pluralidade epistemológica. Então, a importância, né, que essas leis trazem e aponta para a gente
das bibliografias que a gente precisa discutir, né? A inclusão da extensão como espaço formativo, pontuar, né, não somente em um momento específico, mas tratar esse conteúdo de forma mais plausível nas nossas discussões de sala de aula, no nosso plano de aula, né, nas discussões do dia a dia, né? Então, eu passo a partir, né, dessa fala rápida, deixo algumas reflexões para que a gente pense, né, o nosso dia a dia enquanto docente, as nossas práticas docente, o nosso currículo, e a gente vai entender agora, né, um pouco do selo Plurais. Desde já, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Crismila, por trazer toda essa fundamentação legal para que a gente entenda que tratar dessas temáticas não é algo que se trata de mimimi ou de uma imposição de um ecossistema ou de alguma instituição, mas que está dentro das prerrogativas legais, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior. E agora eu chamo a professora Crismila não, desculpa, Karine, para dar continuidade e falar sobre a política de diversidade do ecossistema Ânima, que foi fundamentada em toda essa legislação. Boa tarde, todos os educadores e educadoras. O povo está bem ansioso pelo selo Plurais, né? E a gente vai deixando que vai ser o último tópico e eu prometo ser bem breve na minha fala. O meu nome é Karine, eu sou professora da Unisul, eu estou no campus Tubarão. A Unisul tem 8 campos, né? 8 ou 9 campos. Eu sou professora TI Plurais. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cis. Eu tenho 1,70 de altura, tenho cabelo castanho, estou usando uma camiseta meio clara. No meu fundo tem o símbolo do HC. E nesse contexto que a Crismila trouxe algumas políticas nacionais de diversidade, eu vou apresentar bem rapidamente, tá? Que é o meu forte fazer falas rápidas. Eu vou apresentar bem rapidamente a política de diversidade da Ânima, a nossa. Tá projetando, gente? Tá, né? Acredito que sim. Sim, professora. Obrigada. Em 2023, fazem quase 2 anos, foi lançada a Política de Diversidade Ânima. É uma política que ela usa como referência a Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, né, sobre o direito de igualdade, e o Decreto 7.037, de 2009, no seu 5º objeto, que fala sobre a redução da violência motivada por diferenças de gêneros, raça e etnia, idade, orientação sexual e situação de vulnerabilidade. Numa visão mais generalista da nossa política de diversidade, até para não tomar muito tempo daquilo que é importante a gente falar hoje, que é o selo Plurais, a política de diversidade da Ânima, ela aborda a diversidade, a inclusão, ações antirracistas como uma rotina, desde a formação de uma liderança inclusiva, onde os gestores, eles são não só conhecedores das políticas de diversidade, como propagadores dessa política de diversidade, na construção de ações e programas que visem dar chance para os grupos minorizados, que acabam, pelo contexto histórico, sempre sendo relegados a uma situação, por muitas vezes até desumana, desde ações que permitam o seu ingresso no ecossistema até a ascensão na carreira, a criação de um ambiente saudável, respeitoso e seguro, que acolha todas e as mais diversas pluralidades humanas, a documentação, e quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente fala de pessoas que têm algum tipo de deficiência física, motora, idade, a documentação pautada nesse princípio de diversidade, o repúdio sempre a qualquer tipo de discriminação dentro do ambiente universitário, em todas as áreas que incluem das universidades, que compõem o ecossistema, a criação de espaços, eventos e sistemas que atendam às questões de acessibilidade, as questões de idade e as questões de orientação sexual, a ação sempre, tem uma ação sempre combativa de
situações de discriminação dentro do ambiente acadêmico. Hoje, toda e qualquer, e nós, como os educadores e educadoras, a gente tem um papel ativo nisso, toda e qualquer situação de discriminação ou de desrespeito a algum tipo de direito adquirido dentro do nosso meio acadêmico deve ser reportado, deve ser estimulado a ser reportado via canal de conduta. A própria vítima pode fazer esse relato, essa denúncia, mas nós também, como educadores, temos esse papel de também fazer a denúncia de situações que vão encontrar o que é a política de diversidade e o que, porque a nossa política de diversidade ela está diretamente ligada ao nosso manual de conduta e ética. E dentro desse contexto, todas as denúncias, quando elas são recebidas, elas são avaliadas por uma equipe multidisciplinar, que é composto pela área jurídica, de compliance, gestores, coordenadores, nós, professores do Plurais, que avaliamos a situação e a gente acaba por tomar as medidas disciplinares que são cabíveis. E dentro dessas ações que conversam diretamente com a política de diversidade, esse semestre foi instituído o selo Plurais. E aí, Ana, eu já para passar a bola bem rapidinho para o selo Plurais, eu não sei se tu vais fazer um momento de entendimento, se os professores conhecem o selo ou se nós já passamos para a Camila. Karine, eu já coloquei o link aqui, já tem professores entrando para fazer a dinâmica, gente. É uma dinâmica muito rápida. Tá aqui o link, é a Socrative, e o número da sala, tá? Barreto 1665, onde a gente faz 4 perguntas muito rápidas sobre o conhecimento de vocês a respeito do selo Plurais. Tá? Então, só entrar e responder, e a gente vai ter um panorama do conhecimento, né, dos nossos professores TI a respeito do selo Plurais. O pessoal já está entrando, já tem o 15 online, já teve gente que terminou de responder. Só para a gente ter esse panorama. (42), nossa, 46, eu consigo compartilhar aqui. Vou dar poucos minutos só, tá? Por causa do tempo adiantado, para a gente conseguir só fazer um panorama inicial sobre o conhecimento dos professores, antes de passar para o selo em si. Mas a gente já tem 67 online, 71. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ó, temos 80 pessoas já fazendo. Muitas já terminaram. Vou dar mais um minuto e vou encerrar a atividade e a gente já tem esse panorama geral, tá? Vou concluir. Esse aqui é o nosso panorama. Primeira questão, você conhece o selo Plurais? Foram 88 professores respondentes, nós tivemos 77 que conhecem, então a gente entende que a maioria conhece o selo Plurais. Em relação à comunicação, a maioria também recebeu essa comunicação sobre o selo Plurais. Nós fizemos educação institucional, né? Nós tivemos e-mails que foram enviados para diretores e coordenadores de grande área, tivemos a comunicação no Orbit, e-mail, tivemos plantão de dúvida, que também foi divulgado na Orbit, então a gente tem aqui um bom percentual de pessoas que recebeu alguma comunicação sobre o selo Plurais. Você sabe se a UC que você seleciona é selada, isso aqui não é algo que mostra para a gente
que essa informação não chegou para todos os professores, né? De 54 de 84 responderam que não sabem se a UC que eles lecionam é selada, e como achar um plano de aula, a maioria também não sabe. Então, agora a gente vai trazer essas questões do selo plurais, a professora Camila vai resumir um pouco do selo plurais e vai focar principalmente nessa questão justamente de saber se a sua UC é selada ou não e se você tem acesso ou não ao plano de aula e trazer as informações mais associadas à nossa avaliação A2. Camila? Tá, todos conseguem ver? Tá sendo projetado ou não? Sim. Ah, ok. Deixa eu abrir aqui. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Camila Oliveira. Sou professora da Faculdade Internacional da Paraíba, que fica em João Pessoa. Sou professora TI Plurais e estou à frente da minha instituição, né, a FPP, como professora Plurais. Sou uma mulher de cor parda, cabelos escuros, olhos escuros, cabelos compridos. Estou usando uma blusa da cor roxa e usando o painel, né, o papel de parede do horário coletivo na cor azul, e vou falar um pouco sobre o selo Plurais, né, dando continuidade à fala da Crismila e da Karine, que vai trazer justamente, elas trouxeram toda a parte da fundamentação, né, sobre as leis que corroboram e incidem sobre a construção do selo Plurais dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso E2A, né? E fico muito feliz porque muitos professores já conhecem o selo, mas falar sobre o selo sempre é importante, justamente para que a gente possa tirar dúvidas, né? Nós tivemos vários momentos onde nós falamos sobre o selo, que foi no Sala Mais, os plantões de dúvida por e-mail, né? No Órbita. Então, utilizamos vários canais para que a gente pudesse ter essa comunicação com os nossos professores, coordenadores, né? Mas é sempre bom a gente trazer esse aprofundamento sobre o selo, como é que os professores conseguem encontrar seu plano de aula. Então, esse momento é para que a gente possa dialogar e tirar essas possíveis dúvidas, né? Então, falando rapidamente o que é o selo é uma certificação, né? A certificação que é dado para as unidades curriculares que possuem relação com a diversidade e inclusão, né? Então, o selo, ele é desenhado a partir dessa familiaridade que unidades curriculares têm dentro do seu plano de ensino, essa correlação com a diversidade e inclusão. Essa certificação, ela é baseada em uma análise documental, né? Então, nós, professores plurais, identificamos as unidades curriculares que tinham essa aproximação, né, que poderiam ser discutidas as questões da diversidade e inclusão. Então, a gente fez uma análise documental do seu plano de ensino. Então, aquela unidade curricular que, em sua essência, ou seja, dentro do seu plano de ensino, apresentava uma relação intrínseca com a diversidade e inclusão, foi considerada uma unidade curricular do selo Plurais, tá? E como é que a gente identificou isso? Foi justamente fazendo essa análise profunda dos planos de ensino, tá? Então, hoje nós temos aproximadamente, na oferta desse semestre, 54 unidades curriculares que serão apresentadas para vocês, né? São 54 unidades curriculares do selo, que foram consideradas, né? Que tiveram essa relação com a diversidade e a inclusão, certo? O critério de seleção dessas unidades curriculares foram consideradas a questão da inclusão dos temas da diversidade no plano de ensino, como gênero, raça, etnia, deficiência, entre outros. A partir disso, foi analisado no plano de ensino as metas de compreensão, os objetivos de aprendizagem que apresentavam essa correlação com essas temáticas. E, a partir disso, essas unidades curriculares foram consideradas unidades do selo Plurais. Como é que vai funcionar
esse processo, né? Como é que o selo ele está funcionando? Ele começou como projeto piloto durante esse semestre. O selo é uma política que existe, que está sendo um projeto piloto durante esse semestre. Então, todas as unidades curriculares que possuem essa relação intrínseca com a diversidade e inclusão, elas foram seladas. Vai ser feito todo o monitoramento, né, das unidades que estão seladas, dos professores, e a partir disso a gente vai identificar quais foram os impactos que essas unidades seladas tiveram para o nosso corpo acadêmico, para que assim a gente possa avançar ainda mais, né, para que esse número de unidades seladas possa aumentar ainda mais, tá? Como eu falei para todos vocês, hoje nós temos 54 unidades curriculares do semestre de 2025 que receberam o selo da diversidade e inclusão. E onde é que os planos de aula estão disponíveis, né? Então, quando nós definimos as unidades curriculares que foram seladas, foi desenhado um plano de aula, né? Então, por exemplo, a UC de Ética. A UC de Ética ela tem uma correlação com a diversidade e inclusão. Então, a partir do plano de ensino, definimos um tópico onde poderia ser trabalhado a diversidade e inclusão. E construímos, assim, um plano de aula, onde era detalhado, né, as metodologias, as referências, tudo direitinho, para que o professor utilizasse aquele plano de aula como um espelho, para que, assim, ele pudesse desenvolver aquela atividade que trouxesse, na sua essência, a discussão da diversidade e inclusão dentro da sua unidade curricular. E a pergunta fica, né? Aonde eu verifico se a minha unidade curricular, ela é uma unidade curricular selada? Para que os professores possam ter esse acesso, eles podem acessar a bússola das UCs, onde tem os planos de ensino. Se os professores, aqui tem um link e tem um QR Code também. Se os professores colocarem a câmera, vão cair direto lá no site, lá da bússola das UCs. E lá no site da bússola das UCs, deixa eu passar aqui. Ana, tu tem acesso ao link? Vou botar aqui no chat, peraí. Tá, obrigada. Então, se os professores aproximarem a câmera aqui para o QR Code, cai diretamente lá no site da bússola. E vai estar dessa forma assim, né? No site da bússola das UCs, vocês têm todas as unidades curriculares do nosso ecossistema. E todas as unidades curriculares que estão com selo plurais, elas vão ter uma logo dos plurais. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas essa unidade curricular de administração e integração de operações e qualidade é uma UC selada, é uma UC que dentro do seu plano de ensino, ou seja, com base na sua essência, suas metas de compreensão, sua ementa, ela tem uma relação com a diversidade e inclusão. Então, essa UC, ela é considerada um UC de selo plurais, tá? E, a partir disso, foi construído um plano de aula para essa unidade curricular, onde seria desenhado como é que o professor vai trabalhar diversidade e inclusão dentro dessa UC em uma aula. E aí, o plano de aula, ele tem esse formato, a partir do momento que o professor, ele acessa essa UC, né? A partir do momento que ele vai lá no acesso dessa unidade curricular, ele vai cair nessa página, né? Onde aí ele tem acesso ao plano de ensino, plano de aula e a referência matética. Não sei se vocês conseguem observar, mas do meu lado direito, lá em cima, tem planos de atividade, certo? É nesse local, certo? Que vocês vão clicar e ter acesso ao plano de aula de atividades, ou seja, ao plano de aula que foi desenvolvido pelos professores plurais, onde foi desenhado como é que nós conseguimos, né, dentro dessa unidade curricular, trabalhar a diversidade e a inclusão. Então, para aqueles professores que responderam, né, a pesquisa do Socrative, né, que falava sobre como é que eu consigo chegar até essa minha unidade curricular, reconhecer se ela é ou não do selo, você vai lá na bússola, certo?
vai observar se ela tem ou não a logo, né, dos plurais. Se ela tiver, porque ela é o C do selo. E se ela for um C do selo, você precisa ter acesso ao plano de aula, que foi desenvolvido por nós, professores plurais, onde está o desenho de como é que sua aula pode trabalhar a diversidade e a inclusão, tá? E aí, clicando nesse bloco de plano de atividades, onde tem o nome plurais, à minha direita, logo em cima, você vai ter acesso a esse plano de aula, certo? E nesse plano de aula você tem o tópico gerador, que tem relação, né, que foi definido, né, nessa aula, o tópico gerador, as metas de compreensão, o tema que vai ser abordado, qual é o objetivo de aprendizagem, as metodologias que podem ser aplicadas e a bibliografia que o professor ele pode utilizar, né? O plano de aula é um exemplo, é um espelho para o nosso professor, para aquele professor que se questiona como é que eu poderia trabalhar. Então, ele pode ir pelo plano de aula, ele pode utilizar o plano de aula como exemplo para aplicar em sala de aula, certo? Mas e se eu quiser fazer algumas modificações? Não tem problema, certo? Modificações você pode fazer durante a sua aula, mas o plano de aula que está lá na bússola é um espelho para que todos os professores possam desenvolver a sua atividade que corresponde aos objetivos do nosso selo plurais, né? Então, esse é um processo muito importante que a gente está trabalhando juntamente com os professores, coordenação, gerência, para que essa informação ela se torne cada vez mais próxima possível do nosso corpo acadêmico. E aí, quando surgiu a política do selo, muitos professores perguntavam, né? Vai mudar a ementa? Vai mudar o plano de ensino? Não, tá? O selo plurais é apenas uma forma de trabalhar a questão da curricularização da diversidade e inclusão dentro das nossas unidades curriculares. E, a partir disso, foi criado esse espelho, esse plano de aula que vai ser um norte para que o nosso corpo acadêmico ele possa entender como é que pode funcionar, como é que pode ser abordado a temática dos plurais dentro da unidade curricular. Os resultados e impactos que nós vamos observar vai ser justamente para esse semestre, né, através da A2, que é a nossa prova a nível nacional objetiva. Né, os professores eles devem selecionar dentro do banco de questões, né, as questões que estão relacionadas, que foram criadas pelos professores plurais. Então, todas essas unidades que estão seladas, né, os professores que estão direcionados para essas unidades, eles terão que selecionar uma questão do banco que foi criada pelos professores do selo, que somos nós, professores do selo plurais, certo? E de acordo com a disponibilidade dos IDs, né, dos identificadores que vão ser disponibilizados para vocês. Para esse semestre, o único indicador de impacto que a gente está tendo, né, de maneira quantitativa, é a avaliação da A2. É o nosso indicador de impacto. E para o próximo semestre, a perspectiva é que isso avance também para uma pesquisa, né, a CPA. Para esse semestre, a gente ficou apenas com a avaliação institucional, avaliação A2, e para o próximo semestre, a nossa perspectiva é avançar para a CPA. E fora avaliar esse resultado de impacto, o nosso objetivo também é, através dessas discussões que nós trazemos em horário coletivo, Sala Mais, né, é trazer nesses momentos essa discussão para que a gente possa firmar essas informações com o nosso corpo acadêmico, para que a gente possa estar mais próximo e tirar essas possíveis dúvidas que ainda existem, né? E foi bem interessante as perguntas que a professora Ana Léa fez, porque, né, dá um norte para nós, professores plurais, para que a gente possa ser mais enfático até na fala, né, e tirar as dúvidas dos nossos professores. Ana, tu acha que dá tempo? Acho que dá, a gente encerra com a dinâmica, a gente dá menos tempo para responder. Pronto. Já Gente, coloquei no link. seguinte, foi bem corrido, né? Mas, claro, nós temos aí uma série de
de maneiras de tirar dúvidas dos professores, do corpo docente em si. Né? O HC tem plantões de dúvida, pelo órbita, e-mail, tá? Vocês podem procurar os professores dos plurais para tirar qualquer dúvida, né, sobre o selo, tá? E para finalizar, a gente vai passar uma atividade, mas bem simples, individual, né, para justamente trazer uma discussão e finalizar esse nosso momento no HC, no horário coletivo, que é justamente para que vocês, professores, através do Padlet, pudessem sinalizar uma unidade curricular, certo? Que, na visão de vocês, é uma unidade que vocês já trabalham há 1, 2 anos, há 6 meses, não sei, uma unidade curricular que tem uma proximidade com a diversidade e inclusão, e trazer uma proposta da A3 que trabalhasse essas temáticas da diversidade e inclusão. Então, cada professor pode ir lá no Padlet, tem um QR Code aqui, e a gente vai jogar também o link para vocês irem diretamente para o Padlet, para vocês selecionarem o nome da UC e de que forma, né, a A3 poderia desenvolver atividades voltadas, né, para a discussão da diversidade e inclusão dentro daquela UC. Né? Nós sabemos que o selo ele vai ser trabalhado durante esse semestre dentro da A2, mas por que não trabalhar a temática da diversidade e inclusão dentro da A3 também? Né? Então, é um momento para que vocês pudessem passar para a gente, né, algumas unidades curriculares, uma unidade apenas, cada professor, que tivesse essa familiaridade com a diversidade e inclusão e de que forma poderia ser trabalhado na A3, de maneira bem sucinta. Ficou claro, gente? A partir desse Padlet, a gente vai conseguir mapear outras unidades curriculares que não estão seladas, mas que, a partir do olhar de vocês, professores, para a A3, a gente também consegue trazer esse selo para que no próximo semestre nós tenhamos mais do que 54 unidades. Perfeito. Eu, eu vou parar de compartilhar, porque aí eu vou abrir o Padlet, tá? Só um momento, tá, gente? Só um momento. Tentem de novo, pessoal, por favor, por favor. Professora, alguém perguntou aqui sobre a gravação do plantão de dúvidas. Nós não gravamos o plantão de dúvidas, mas a gente vai repetir o plantão de dúvidas para que vocês possam ter um espaço para a gente conversar sobre a A2, né, essa questão da A2. Né? O primeiro momento foi um plantão de dúvidas voltado ali para a implementação do selo e para os planos de aula, e agora a gente vai focar nessa questão da A2, tá?
E aí esses plantões de dúvidas, eles vão ser enviados pelo Órbita, tá? Pela comunicação institucional. Deixa eu ver se agora consegue. Por esse link que eu mandei. Agora foi, né? Beleza. Obrigada. Agora foi. É só um momento para que os professores pudessem indicar uma UC que poderia ser uma UC selada, né? Uma UC que pode ser selada e de que forma poderia ser trabalhada a questão da diversidade e inclusão na A3, tá? Deixa eu abrir aqui o Padlet. Pode ser sim, Pro. O ideal é que não tivesse, mas Pode sim, porque a gente aproveita também a ideia da A3. isso. Ah, E aí, enquanto o pessoal está compartilhando aí no Padlet, eu acho que a gente pode ir encerrando nesse sentido, né? Encerrando enquanto vocês pode ir encerrando, né? Trazendo para vocês, professores, né? Se querem falar alguma coisa, né? Compartilhar alguma coisa conosco nesses últimos minutinhos. Trazer também sugestões, né? Para que a gente possa abordar essa temática do selo e conseguir chegar a todos os professores. A nossa maior dificuldade é chegar em professores horistas, principalmente. Então, a gente conta muito com o apoio de vocês, professores TI e TP, nessa nossa peleja, e dizer que nós estamos aqui disponíveis para tirar as dúvidas. Vamos tentar todos os canais institucionais, não, então e-mails, órbita, etc. Nós vamos abrir também, agora nós vamos ter um hub docente. Então, além das UCs seladas estarem na bússola, nós vamos ter um hub docente voltado para o selo Plurais, onde a gente também vai conseguir tirar essas dúvidas de vocês, caso elas aconteçam, e trocar as nossas experiências em relação a, a questão das práticas que vocês fazem, né, na A3 das UCs seladas. Então, o hub docente também vai nos auxiliar nesse processo. Agradecer também a presença de todo mundo, né? Nós vamos até às 16h30, né? Ainda temos um tempinho aqui para o pessoal continuar fazendo o Padlet. Se alguém quiser fazer uma pergunta, gente, levanta a mãozinha que a gente libera o microfone. Aí, ó. O Padlet Tem tá uma... cheio, mas parece que ninguém quer fazer pergunta, não, Ana Leia. Perfeito, professor Ramon. Muito obrigada. O Padlet está cheio, a gente vai ter trabalho depois. Professor Jean Carlos. Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas.
Estão me ouvindo? Sim. Sim? Na verdade, eu quero agradecer pelo momento e espaço, pela fala de todos vocês, Ana Leia, Brauna, pessoas que eu convivo um pouquinho aí pela questão do plurais. Eu sou um professor que, né, entrou nessa instituição por meio do plurais, né? Desse olhar diversificado para a questão dos docentes negros. Então, sou muito orgulhoso do trabalho de vocês, né? E trazer para os outros professores o quanto é solitário muitas vezes para a gente, nós docentes negros, né? A gente quase que vira exclusivo trabalhar essas questões, abordar a questão da diversidade e inclusão dentro de sala de aula, né? Então, poder contar com outras vozes também tratando desse assunto, né, é muito importante. Então, queria agradecer mesmo a fala de vocês, né, e esse horário coletivo. Muito obrigado. Obrigada, Jean. Professor Rafael levantou a mão. Oi, eu só não vou conseguir ligar a câmera por causa da minha conexão, tá bem lenta hoje, mas eu queria compartilhar uma experiência, assim, eu tô tendo, até o horário coletivo passado foi bastante interessante, foi um tema muito relacionado. Eu tô com uma disciplina que ela é relacionada à metodologia de projeto, a gente acaba usando o Design Thinking como uma das ferramentas, e quando eu pedi que os alunos levantassem problemas, eles trouxeram quase todos os problemas ligados à inclusão. Eram alunos que tinham um problema de sair em algum local que tivesse barulho. Ele tinha um aluno que ele tinha a sensibilidade muito aflorada ao barulho. Outros que tinham fobia social, depressão, enfim, dentre outros vários problemas. Eu fiquei surpreso porque eram alunos de cursos muito ligados a desenvolvimento de protótipo e coisas do gênero, mas as dores deles dentro do design thinking foram todas de cunho mais pessoal. E o mais interessante foi ver o que, a princípio, pode ser o início de um preconceito. Tinham alunos que falavam: ah, mas essa pessoa dentro da sala de aula tem um comportamento assim. Eu não pedi, eu nem inicialmente queria que fosse algo tão expositivo e pedi para eles que aquilo, tudo que eles ouvissem ali não saísse dali, para não expor nenhum aluno, mas o fato das pessoas abrirem dores nessa disciplina que envolve criatividade, é, desenvolveu o contrário, veio uma empatia muito grande, eles desenvolveram aquele sentimento de acolhimento pelo outro. E, em cima disso, desenvolver ferramentas. Então, estão surgindo ideias, até a professora Ana Léa, eu também sou do IBMR, se a senhora quiser um dia ir lá na sala de aula assistir a apresentação dos pitches deles, as soluções estão todas no sentido de criar plataformas de encontro de outras pessoas que tenham aquela mesma dor. Tem uns que eles têm medo, a fobia social mesmo, então eles estão com uma ideia de criar como se fosse um Tinder de outras pessoas que têm aquela mesma dor para que saiam juntos. Alguns tinha uma aluna que ela tem dificuldades, ela tem ali os problemas dela, mas ela até então não tinha como falar isso em um ambiente. Ela está abrindo certas questões em sala de aula. Eu pedi inclusive ajuda do NAP. E dentro dessa perspectiva dela de se sentir à vontade, ela identificou que até o tratamento psicológico dela nunca foi funcional, porque a dificuldade dela é falar para outra pessoa. E daí alguns alunos pensaram numa plataforma de atendimento psicológico com um avatar. Então, eu vejo assim, é uma coisa que eu particularmente gosto muito, por isso amo o Hub, o NES, porque eu acho que, e as minhas provas esse período mudaram muito, eu acho que durante tudo que eu passei dos últimos tempos, me fez desenvolver muita empatia, e eu acho que a universidade, até as nossas provas, os horários coletivos têm sido fantásticos. Eu acho que a gente tem que se reinventar, assim, quando a gente vê um aluno criando uma solução, eu acho que aí sim a gente cumpriu a missão. A gente não está ali só fazendo seres humanos que saibam decorar meia dúzia de palavras, de conceito. A gente está fazendo com que as pessoas saibam ver a dor do outro, saiba propor solução e desenvolver ferramenta. E eu acho que tem que começar da gente também, sabe? Assim, eu tive uma experiência na horário coletivo passado, eu queria muito compartilhar, de um aluno que ele cometeu suicídio e me doeu muito isso, saber que ele chegou a esse ponto e, enfim, eu nunca tive a percepção, a sensibilidade de notar algo do tipo.
E hoje, ter essa sala de aula invertida, em que os alunos estão trazendo dores e eles mesmos estão pensando solução, eu vejo que não só a função docente ela assume uma outra postura, tudo que a gente sempre traz, né, a questão de ser muito mais um mentor, do conhecimento e não só o dono de toda a verdade, que seria muito ousado da gente pensar isso, mas mais do que isso, desenvolver pessoas que têm as sonhadas soft skills, né, empatia, trabalhar em grupo, que saibam ali ser inovadores. Então, acho que essa temática ela deve permear, como várias outras, a sala de aula e a gente abandonar aquelas listas de exercícios intermináveis e começar a aplicar o nosso conteúdo no mundo real, né? Oi, professor Rafael. Vai ser um prazer, né, assistir sua aula, participar aí desse momento com seus estudantes. Estou aberta ao convite. É só a gente marcar que a gente se encontra lá no VMR. Eu acho que é urgente a gente também falar sobre essas questões, né, da questão dos nossos alunos neurodiversos, da questão da saúde mental, que muitas vezes vai ter conexões muito profundas com a questão do pertencimento, da questão do respeito à diversidade de cada um dos nossos estudantes. Então, a ideia é que a gente consiga cada vez mais ampliar o nosso espectro de ação, capilarizar cada vez mais, inicialmente, aquelas questões que são mais gritantes, como a questão racial, como a questão de orientação sexual, mas a gente também está trabalhando todas as outras questões, né, não só com os nossos estudantes, mas também com o nosso corpo docente e os nossos educadores de uma forma geral. Então, a gente tem trabalhado, e óbvio que é de uma forma em gotas, mas a gente tem trabalhado com os nossos colaboradores, né, tanto docentes quanto administrativos, toda essa questão de diversidade e inclusão, passando por toda essa ótica de questões de razões de gênero, a questão de pessoas com deficiência, né, essa neurodiversidade. Então, é algo que já está no nosso olhar, né? A gente já sabe que é algo urgente e as contribuições de vocês, elas sempre vão ser muito bem-vindas a partir desse olhar, né, do professor que está lá na sala de aula, que está lá convivendo com os nossos estudantes. Gente, nós estamos chegando aqui no nosso finalzinho, né, para a gente terminar no horário. Eu só gostaria de agradecer aqui imensamente a equipe do Plurais, professora Ana Leia, professora Camila, professora Crismila, professor Luiz Brauna. Que momento sensacional que vocês permitiram da gente compartilhar aqui hoje, muito bacana. Agradeço muito, agradeço aqui a Dani e o Rodrigo Aroli, a equipe que permite também que o horário coletivo aconteça. Muito obrigado. O espaço para o Plurais está sempre aberto, é sempre um imenso privilégio ter vocês aqui conosco e o horário coletivo é nosso, né? E o Plurais só vem prestigiar esse momento que nós temos aqui, tá? Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, tchau. Tchau, professores, professores. Agradeço a presença de todos aqui também. Muito obrigado.